Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deixe a sua Bíblia aberta no livro de Romanos, no capítulo 8. Não sei se você já passou por uma situação de ter que enfrentar a lei dos homens. Não sei se você já presenciou algum tribunal alguma vez na sua vida. Eu já participei de um tribunal, de um depoimento no júri, quando eu era adolescente, ou era pré-adolescente, não vou lembrar exatamente que época foi. E eu vou dizer para você que é desagradável. E recentemente também eu passei por uma experiência no que diz respeito à lei. Eu fui vítima, de um golpe de estelionato, e aí eu tive que recorrer às autoridades. Eu tive que ver as formas para eu me defender, para eu provar, porque fizeram uma conta no meu nome, usaram o meu nome para fazer uma dívida, e aí eu tinha que correr atrás para provar que aquela conta não era minha. Aí foi engraçado, porque eu fui na polícia e a própria polícia me distratou, me trataram muito mal lá, como se eu fosse um criminoso. E eu fiquei pensando, se na polícia é assim, você indo como vítima, como alguém que sofreu uma injustiça, imagina quando você está lá dentro, passando pelo tribunal, ou sendo acusado, ou sendo o acusador, o promotor da lei, aquele que quer ver a lei sendo cumprida, ou você é o advogado, que você tem que defender o seu cliente, muitas vezes mesmo sabendo que ele está errado. Os caras querem comprar a briga para defender o seu cliente, para ganhar dinheiro. Ou se você é o juiz, que você vai avaliar toda aquela situação e você vai julgar. Você vai declarar culpado ou inocente. Já parou para pensar nisso? Imagina esse ambiente do juízo, do tribunal. Como seria a nossa reação, independente de quais partes a gente exerce? E com base nisso, com essa ilustração, eu gostaria de a gente mergulhar na última sessão da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 31 ao 39, porque nós falamos sobre a nossa justificação, nós falamos sobre a nossa salvação, e nós falamos, por fim, sobre a nossa santificação. Falamos sobre a nossa vida terrena. E é interessante que no capítulo 8, Paulo vai fazer um resumo, nessa última sessão, acerca de tudo que ele falou em todo o capítulo 8. E aí nós tratamos a justificação, a santificação, a nossa caminhada na terra, e por fim, o nosso evento futuro, que trata da nossa glorificação, de quando Jesus vai voltar, do que vai acontecer com as nossas vidas. Mas uma coisa interessante é que Paulo, ele não fala, ele não argumenta, ele não nos ensina somente no âmbito espiritual, mas Paulo também fala da nossa vida terrena. Paulo fala da nossa vida aqui na terra, e é isso que nós vamos olhar hoje, com mais cuidado. Versículo 31 está dizendo o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia,
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu costumo dizer que Paulo era um poeta, porque os escritos dele são coisas que me encantam. Impressiona ver como Paulo não somente faz teologia, mas como ele lida através da escrita, através do seu gênero literário. É muito interessante ver como ele se comunicava com as igrejas da época. Mas, pensando então nessa questão do tribunal, vamos trazer isso para a nossa vida. Nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E existem algumas coisas, que podemos considerar antes da gente entender aquilo que Paulo está querendo dizer. Mas a primeira coisa é que para nós que estamos em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque Deus nos declara justos e Ele compartilha conosco da sua retidão, da sua vida reta, A lei não tem mais domínio sobre nós, porque morremos para a lei e pelo Espírito Santo nós somos capacitados para obedecer às suas ordens. Nenhuma obrigação há para os que estão em Cristo, porque o Espírito Santo nos liberta da morte. Nós não temos obrigação para com a carne, a nossa obrigação é para com o Espírito, e é o Espírito que nos leva a vencermos a carne para vivermos para Deus. O Espírito Santo nos predispõe para uma vida de santidade. E quem está em Cristo Jesus, nenhuma frustração há, pois experimentamos e compartilhamos da glória de Deus. Mesmo que podendo desanimar, nós temos a bendita esperança da volta de Cristo. Cantamos hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E por último, não menos importante, em Cristo Jesus, nenhuma separação há, pois experimentamos o amor de Deus, e quem poderá nos separar do seu amor? Então, nós vamos ver aqui 3 argumentos de Paulo, que ele vai falar acerca de por que nós não podemos ser separados do amor de Deus. Nós temos uma garantia. Isso é uma coisa que Deus nos garante por meio do seu Espírito. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem garantia de nada. É aquela ilustração sobre os nossos projetos. A gente faz planos, projetos, a gente põe na caneta, como vai ser a nossa vida, como vai ser a nossa empresa, como vai ser o nosso casamento, como vai ser a nossa rotina. O problema é que a nossa agenda, ela implica em riscos. Nós temos riscos externos, que não está no nosso controle. Mas a nossa caminhada com Deus, a nossa vida cristã, nós não temos riscos nenhum, pois a nossa garantia é do próprio Deus Criador, eterno e soberano. Então, a primeira verdade que nos prova que nada pode nos separar do amor de Deus, é que Deus é por nós, Deus é por nós através do sacrifício de Jesus, olhando para os versículos 31 e 32. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Primeira coisa para a gente considerar, está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhando para a língua portuguesa, para a nossa gramática, o se Deus é por nós é uma condição. Mas quando a gente vai para o grego não conota uma condição. O grego
conota uma justificação, é causa e efeito. Então a gente poderia ler mais ou menos assim: já que Deus é por nós, portanto Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é uma questão de condição de que se você fizer alguma coisa, Deus vai fazer outra. Mas a questão é que Deus é por nós. Então quem será contra nós? E se Deus é por nós, nós temos muita coisa ao nosso favor. Vocês concordam comigo? Se Deus não estivesse conosco, não estivesse do nosso lado, o nosso destino seria terrível. O nosso destino seria a perdição eterna. O nosso destino seria a ausência de Deus por toda a eternidade. O que alguns chamam de inferno, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus entregou o seu Filho por amor de todos nós. Ele proveu tudo o que seria necessário para a nossa salvação. Ele provou, né? Deus colocou o homem à prova no que diz respeito à sua moralidade. No Éden, no paraíso, Deus criou todas as coisas, Deus fez tudo perfeito, e viu Deus que era bom. Mas Ele disse ao homem: coma de todos os frutos que você quiser, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente morrerás. Era uma prova, porque Deus queria ver como seria o caráter do homem. A questão de que Deus queria provar o ser humano é justamente porque Ele não quer um relacionamento baseado na obrigação. Existe a soberania de Deus? Existe, mas também existe a responsabilidade humana, o que alguns chamam de livre-arbítrio, mas é uma questão que dá para se discutir, mas eu não estou aqui para fazer teologia. A questão é que existe a responsabilidade humana. Deus te dá o direito de escolher as coisas para a sua vida, mas até que ponto você pode escolher, eu não sei. Eu já fiz muitas escolhas erradas no passado, mas Deus não permitiu eu concretizar algumas dessas escolhas. Então eu me questiono, até que ponto a responsabilidade humana é válida? Até que ponto eu posso escolher as coisas para a minha vida? Fica para a gente pensar. Mas então, Deus provou o homem porque Ele queria que a nossa vontade, ou a nossa comunhão, a nossa vivência com Deus, fosse de livre e espontânea vontade, e não porque Deus é soberano, porque Deus nos criou como robozinhos, para a gente fazer tudo o que Ele quer. Não, Deus quer um relacionamento vivo, e é por isso que nós tivemos a nossa reprovação, porque nós não temos o mesmo coração de Deus. Ninguém tem o mesmo coração, ninguém tem a mesma mente que Deus, e nós vivemos de acordo com o quê? Com a nossa vaidade, com os nossos desejos, com as nossas vontades. Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente conheça Cristo, a gente constrói a nossa vida onde? Na areia. A gente fala: não, Deus, Ele talvez não sabe de tudo, Deus talvez não sabe o que é o melhor para mim, Ele é todo poderoso, então a pessoa que eu escolher para casar, Ele pode com seu poder abençoar. Deus não sabe com quem eu posso fazer alianças no mundo dos negócios, para eu abrir a minha empresa, mas Ele é poderoso, então com seu poder Ele pode abençoar o que eu escolher. Então tudo nós vivemos com base na nossa vontade. Por mais que a gente fale, por mais que a gente leia as Escrituras, por mais que a gente entenda, o que é difícil é entrar no nosso coração de que nós devemos negar a nossa própria vontade. É a gente desistir de nós mesmos, é falar: meu, eu não presto, eu não sei escolher, eu não sei fazer, eu não sei como devo lidar, mas Deus sabe de todas as coisas, porque Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. Ele proveu através da vida e morte do seu Filho, para que nós pudéssemos desfrutar
da presença e da sua glória. Ainda que nós estivéssemos perdidos, mortos em nossas transgressões e pecados, Deus tinha um plano. Ele sabia como resolver esse problema. Deus sabia como consertar toda a humanidade. E aí Ele nos dá uma nova vida. Ele nos dá uma nova oportunidade. Sabe quando o pai está com um bebê, ou a mãe está com um bebê, e os pais, eles sabem o que o bebê está querendo, mesmo que o bebê não fale? Só pelo choro dele, ele está com fome. Pelo chiado dele, pela reclamação dele, ele está com frio. O pai sabe. E da mesma forma, Deus sabe das nossas necessidades. Deus sabe de todas as coisas. Deus falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque, vai lá no Monte Moriá e entrega ele para mim, um sacrifício. O curioso é que na Bíblia não se relata a reação de Abraão. Não fala o que Abraão pensou, não fala o que Abraão sentiu. Simplesmente fala: então pegou Abraão suas coisas, chamou seus servos, catou seu filho e foi para o monte. Mas imagina a reação de Abraão. Eu sou estéril, Sara é estéril, minha esposa era estéril, eu tenho 100 anos de idade, Deus teve que descer do céu para falar que eu ia ter um filho, e Ele fez um milagre, e agora com 9 anos de idade, Deus vem mandar eu sacrificar o meu único filho, dizendo que eu seria pai de muitas nações. Mas Abraão simplesmente obedeceu, porque ele sabia que Deus era com ele. Mas aí, no caminho para o monte, Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui, pois eu e meu filho nós vamos no monte para sacrificar, nós vamos adorar a Deus, e quando a gente terminar, a gente volta. E aí no caminho Isaque falou: pai, diga, meu filho, as brasas estão aqui, a lenha está aqui, está tudo pronto, mas cadê o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. E Deus proveu na pessoa de Jesus Cristo. A fé que Abraão teve é a fé que nós precisamos ter. Abraão nem sabia, mas Abraão, com as suas palavras, ele proferiu o plano que Deus tinha. Não existia nem a lei de Moisés, mas Abraão cria que Deus ia prover alguém para o sacrifício. Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, mesmo na condição de sermos inimigos de Deus. Deus, Ele preparou tudo que era necessário. Agora, a questão é, se na condição de inimigos, na condição de pecadores, mortos, separados espiritualmente de Deus, Deus, Ele deu o seu melhor para todos nós. Será que agora, como filhos dele, Ele não daria o melhor para a gente? Não continuaria dando o melhor para a gente? Nós temos aqui nesse texto a ênfase de que Deus é por nós, tanto em sua pessoa, como em sua providência. Ele não somente operou a salvação a todos nós, mas Ele continua a cuidar da vida de todos que nele confiam. Nós precisamos crer que de graça Ele nos dá todas as coisas. Olha o que fala no 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Só que todas as coisas, vamos entender que não é tudo que a gente quer. Todas as coisas são as providências de Deus de acordo com as nossas necessidades. Todas as coisas é quando nós passamos por problemas e Deus vai saber o que é melhor para nós e vai nos dar. Deus, Ele não está preocupado com o castelo que você quer construir.
Deus não está preocupado com a vida que eu desejo, de estar lá, desfrutando da minha liberdade. Não é isso. Mas é de acordo com as nossas necessidades. Deus não nos chama para uma vida desprovida de sofrimentos. A Gilza comentou comigo aqui que ela pregou no culto japonês hoje, de Josué. E Deus falando para Josué, eu achei engraçado. Não tenha medo, não temas. Eu estou contigo, não fui eu que lhe ordenei. Aí o comentário dela foi o seguinte: se Deus falou isso para Josué, coisa boa não vinha. Da mesma forma para nós, nada garante que as circunstâncias estarão ao nosso favor. Desde que eu conheço a Cristo, eu não tenho 1 minuto de sossego. Quando eu acho que as coisas vão ficar boas, vem problema. Vem as dificuldades, vem sofrimento, vem vontade de chorar, de espernear. Vem vontade de desistir, vem. Mas é nesses momentos que Deus demonstra o seu poder. Nós não precisamos temer as coisas desse mundo. Nós não precisamos viver preocupados e atemorizados. Nós sabemos que o perfeito amor lança fora todo medo. E sabemos que se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então por que duvidamos? Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das ovelhas e cuida até dos lírios do campo, será que Ele não vai cuidar da gente? O cristão precisa começar o dia ciente, consciente de que Deus é por ele. Não há nada a temer, pois o nosso Pai de amor apenas quer o nosso bem. E Ele faz todas as coisas cooperarem para isso. Ele nos deu vida. E Ele nos deu a vida em abundância. O Pai é por nós. O Filho é por nós. E o Espírito Santo também é por nós. Quem será contra nós? Segunda coisa, segundo argumento do porquê nada pode nos separar do amor de Deus, está no versículo 33 e 34, que fala que Deus nos justificou e Cristo intercede por nós. Olha lá, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez, Paulo vai falar sobre a questão da justificação. Mais uma vez, Paulo vai dizer que todo aquele que crê em Cristo, ele é salvo, ele é justificado, ele é declarado justo perante Deus. E falar que nós somos declarados justos diante de Deus é justamente essa ideia do tribunal. Porque no tribunal de Deus, nós somos réus, nós somos culpados, nós estamos lá para sermos julgados para a nossa condenação, a despeito do pecado, é a consequência para as nossas vidas. Mas o pecador que crê em Jesus, ele tem um passe, ele recebe perdão, ele recebe clemência, ele recebe anistia. Deus nos declara justos quando nós cremos no sacrifício, quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelo nosso lugar. E aí Ele nos declara justos. E para aumentar ainda mais esse clima de tribunal, Jesus é o nosso advogado. Jesus está lá no tribunal para nos defender. Você defenderia um pecador? Você defenderia um assassino? Você defenderia um traficante? Você defenderia um político corrupto? Você defenderia quem mata crianças?
Muito provavelmente não. Mas Jesus está lá. Por mais hediondo que sejam os nossos pecados, Jesus está lá para nos defender. Ele é o nosso advogado. Está dizendo aqui, Jesus intercede por nós. Nós lemos na sessão passada que o Espírito Santo intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. Significa que o Espírito Santo ora ao Pai, dentro da vontade dele, para que a gente permaneça diante das dificuldades. É isso que Paulo está dizendo. E nós temos aqui a pessoa do Filho, o próprio Cristo, além de morrer por nós, nos dá uma nova vida. Ele está lá dizendo: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa a Sarri. Ele não sabe que as coisas que ele faz são terríveis, mas eu morri por ele. Perdoa ele, assim como ele intercede por cada um de vocês. Quem será contra nós se o Cristo está ao nosso favor? É um forte argumento de que nada pode nos separar dele. Vocês concordam comigo? Se Cristo intercede por nós, gente, isso é sublime, isso é maravilhoso. A gente tem a garantia de que o Filho de Deus está nos defendendo no tribunal celestial. Nós temos acusações constantes, todos os dias. Se as pessoas sabem que você é cristão, pode ter certeza que de alguma coisa elas vão querer te acusar. Deus, por um lado, nos justifica, Satanás, do outro lado, nos acusa. E ele usa pessoas ao nosso redor para nos acusar, para querer trazer peso à nossa consciência. E muitas vezes nós não temos convicção de quem nós somos, e falhamos perante as pessoas. Eu tenho um caso, pelo amor de Deus, mas eu passei por uma situação. Eu estava no ensino médio, estava no colégio, aí eu estava saindo da escola, estava saindo da aula, para ir embora, e eu estava num grupo de amigos, assim, num grupo de várias pessoas. Aí, na saída da escola, tinha muitas crianças, as crianças saem, esperam seus pais ali na frente, e era aquele fuzuê na frente da escola. E aí passou uma menininha, correndo, aí ela derrubou seus materiais. E tipo assim, era muita coisa, nem lembro mais, estojo, lápis, caderno, papel, enfim. E ela não caiu na minha frente, mas ela caiu perto de mim. E aí no que eu pensei em me agachar para ajudar ela, outra pessoa foi mais rápido, foi lá e catou as coisas para a menininha. Aí a intenção era ajudar, mas o outro foi mais rápido. Aí o meu amigo olhou para mim assim, do nada. Falou para mim: você se diz filho de Deus e você não ajudou aquela criança a recolher o material dela. Aí aquilo me deixou, eu fiquei tipo, como assim? E na hora eu falei para ele: escuta, eu nunca me declarei filho de Deus, mas a Bíblia fala que eu sou filho de Deus. O que eu faço ou deixo de fazer não anula o que Deus fez. E quem é você para você querer desfazer, para você querer falar que eu não sou filho de Deus porque eu não ajudei a menina? Aí ele ficou quieto, não falou nada, porque também ele não considerou o fato de que tinha outra pessoa que estava mais ligada que eu e ajudou a pessoa. A minha intenção era ajudar, mas porque a gente falha, isso anula aquilo que Deus fez por nós? Não. E é por isso que nós devemos saber nos posicionar, nós devemos saber a nossa identidade. As vozes acusadoras vêm de amigos, vêm da família, vêm das pessoas que a gente ama. E qual vai ser a nossa reação? Não, você está certo, eu estou errado. Não, nós temos que saber nos posicionar, saber o que Jesus fez por nós, quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. Nada vai cessar as vozes acusadoras, mas Deus é conosco.
Jesus morreu por nós, Ele intercede por nós. Como lidamos com as acusações do dia a dia? Você tem convicção, você tem a certeza daquilo que Deus fez por você? A salvação de Deus não pode falhar. Deus não dá um tiro no seu próprio pé. O que Deus fez, ninguém desfaz. A nossa experiência no dia a dia, ela muda, porque somos pecadores. Um dia nós estamos cheios, outro dia nós estamos mais ou menos, aí a gente murcha, a gente se afasta, mas logo a gente volta. Então a nossa experiência diária é assim, né? A gente nunca está assim, crescendo exponencialmente. Mas a gente está lá em cima, de repente vai lá embaixo. E a nossa vida é assim. Mas a questão é que nós estamos seguros no ato de justificação que Cristo fez por nós, porque Cristo intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos dá graça, quando nós precisamos suportar as tentações e vencer os nossos inimigos. Jesus é o nosso advogado. Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele pode restaurar nossa comunhão com Deus. Intercessão significa que Ele nos representa no trono de Deus, fazendo com que a gente não precise se defender. Quando você vai no tribunal, você não precisa falar nada. Só quando você vai depor, você conta os fatos, mas quem te defende é o seu advogado. E Cristo é o nosso advogado perante o Pai. Amém? E a última coisa que prova que nada pode nos separar do amor de Deus, está no versículo 35 em diante, que diz que Jesus nos ama. Vamos fazer a leitura? 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, até o versículo 34, Paulo vai dizer que Deus não falha conosco. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz por nós, não há erro, não há falha, não há dúvida. Nós recebemos o maior presente por parte de Deus, que é a nossa salvação. E aí nós temos a conclusão dessa sessão, essa última parte que nós lemos, é justamente para responder o possível questionamento: mas e se eu falhar? E se eu vacilar? E se eu escolher errado? E se eu falhar diante de grandes ou pequenas tentações? O que será de mim? O que será de nós, pecadores que somos? Muitas vezes nós paramos para pensar nisso. E esse texto justamente Paulo usa para combater essa dúvida. Pensando nisso, diante de toda a prova de amor que Deus fez por nós, como poderíamos comparar tudo isso com a obra de Cristo? Todo o nosso sofrimento, todas as nossas tribulações, todas as nossas acusações e até mesmo a morte. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que quando Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores, o contexto da carta aos Romanos, capítulo 8, é sobre o nosso sofrimento. Não é que a gente vai vencer de acordo com as nossas vontades, de acordo com os nossos desejos, ser vencedor na vida. O Evangelho, ele não é triunfalista. O que é triunfalista é que você vai vencer em tudo na vida. Mas o Evangelho possui uma mensagem de triunfo,
o triunfo sobre o pecado e o triunfo sobre a morte. O Evangelho é a resposta do pecador que recebeu a salvação. Como nós lidamos com isso? Qual a nossa reação quando nós recebemos a salvação? Deus não nos isenta dos nossos sofrimentos. Pelo contrário, nós precisamos do sofrimento para crescer. Nós precisamos das nossas lutas para que a gente amadureça. Deus permite o nosso sofrimento, as nossas lutas, mas ao mesmo tempo Deus trabalha em nosso favor. Deus coopera para o nosso bem e não contra nós. A gente passa por dificuldade, fala, ai, mas Deus está me castigando, Deus se esqueceu de mim, ai, por que eu estou sofrendo? Mas todo o nosso sofrimento age em nosso favor. A intenção de falar o porquê sofremos, ou para que sofremos. Simplesmente sofremos. Mas nós temos a esperança da nossa glória futura em Cristo. O sofrimento não serve para separar o crente de Deus. O sofrimento, na verdade, é o momento em que nós mais nos aproximamos de Cristo. O sofrimento é o momento que a gente mais corre para os braços dele. O sofrimento é o tempo que Jesus está ali se compadecendo de nós. O Espírito Santo está se compadecendo de nós, orando por nós, com gemidos inexprimíveis. E o Pai está olhando para nós. A tua graça me basta. E a tua presença é o meu prazer, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, por isso quando sou fraco é que sou forte. Nós podemos ver as mãos de Deus nos sustentando. Podemos ver Deus operando em nosso favor. Nós nos sentimos acolhidos e abraçados por Ele. Tudo é para o nosso bem e tudo é para a glória de Deus. Que tipo de ameaça poderia nos separar dele? Para a gente finalizar. O que poderia nos separar do amor de Deus? É interessante, no versículo 36, ele está citando, Paulo está citando o Salmo 44, 22, se você quiser ler depois, 44, 22, fala, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, ou seja, a gente nasce para quê? Para morrer. A gente é criado como uma ovelha que vai para o matadouro. A gente nasce para morrer um dia. Mas o 37 vai dizer, por aquele que se entregou por nós, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em cima da morte. A morte não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E a lei não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Um pastor que ele desce penhascos, arrisca sua vida para salvar aquela uma ovelha perdida, ela vai pegar aquela ovelha e vai trazer arrastando assim pela pata, maltratando a sua ovelha? Não vai. Será que o pastor, depois de salvar a vida daquela uma ovelha, vai deixar a ovelha morrer de fome? Não vai. E o nosso supremo pastor, ele desceria aqui na terra, nos confins da terra, para nos dar salvação e depois nos largar e deixar a gente morrer de fome? Não. Mas ele cuida de mim e ele cuida de você. Ele intercede por todos nós. Ele guarda a nossa vida. Ele não nos deixa longe da sua presença. O seu sacrifício voluntário de Jesus provou que nenhuma tribulação, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, fome e nem mesmo a morte
pode nos separar do amor de Deus. Paulo está dizendo que até espada, por mais que você morra. Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que crê, não morrerá. Nem morte, nem vida, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus. Cristo, Ele nos faz mais que vencedores sobre todas as nossas lutas, sobre todas as nossas dificuldades, até o dia da nossa redenção. Nós não somos mais prisioneiros das coisas deste mundo e não somos mais prisioneiros do pecado, mas esperamos com esperança até o dia da nossa redenção, quando nós receberemos o nosso corpo incorruptível e nos tornaremos semelhantes a Cristo e seremos participantes plenos da sua glória. Nós ainda não estamos na glória, nós desfrutamos, nós antegozamos da glória, mas isso se concretiza quando Jesus voltar. Por isso nós não precisamos mais temer nem vida, nem morte, nem passado, nem futuro. Nós temos a garantia de que nada nos separa do seu amor. Então, em Cristo, nós somos plenamente vitoriosos. Estamos livres de todo julgamento, pois Cristo morreu por nós e temos justiça. Em Cristo, estamos livres de toda derrota, pois Cristo vive em nós e por seu Espírito Santo nós participamos da sua vida. Em Cristo Jesus, nós somos livres de todo desânimo, pois Cristo virá para nos buscar e seremos participantes da sua glória. Em Cristo, nós somos livres de todo medo e de toda separação, pois Cristo intercede por nós e nada pode nos separar do seu amor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos crer nas verdades que a Bíblia nos ensina. Nunca se esqueça aquilo que a Bíblia diz, quem você é, e saiba que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor sobre o pecado, sobre a morte, e que Deus é com você todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Celestial, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor fala ao nosso coração, te agradeço porque o Senhor aquece o nosso coração, e queremos, Senhor, bendizer o Teu nome, porque o Teu amor dura para sempre. Queremos bendizer ao Deus da nossa salvação. Pai, nós sabemos que nós somos pecadores, sabemos que nós somos falhos, sabemos que estamos sujeitos aos problemas, aos conflitos, às questões do nosso dia a dia, às tribulações, aos sofrimentos e até mesmo, Senhor, à morte. Muitas vezes nos questionamos do que será de nós. Coisas, mas na Tua palavra, Pai, nós podemos ver, nós podemos provar, nós podemos experimentar do Teu amor por todos nós, e podemos ter a certeza, Pai, de que nada nessa vida, nada na morte, nada nesse mundo, nada na criação, pode nos separar do Teu amor, por meio de Cristo Jesus. Queremos nós, Pai, nos inclinar para o Senhor, queremos nós hoje nos desapegar desse mundo, queremos nós hoje, Pai, nos deleitar no Senhor, para que possamos desfrutar da Tua glória e do Teu amor, para que nada mais possa nos separar da Tua presença. Nos ajude, nos sustente, nos dê força, nos dê bom ânimo, e no momento que mais sofremos, independente das circunstâncias, eu não sei o que há de vir para o nosso futuro, eu não sei o que meus irmãos estão vivendo, eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas que a partir de hoje nós possamos sempre saber e ter a certeza que diante do sofrimento, o Senhor intercede por nós. O Senhor nos defende no tribunal dos céus. Que o Senhor
possa nos libertar de todo o jugo da escravidão, para que possamos viver a nossa plenitude, a nossa liberdade como filhos de Deus, e que o Teu Espírito Santo nos conduza nos caminhos do Senhor. Oro por um renovo, oro por uma semana na Tua presença, que possamos desfrutar desse Teu amor todos os dias da nossa vida, que todos os dias de manhã possamos acordar e possamos ter a plena convicção de que o Senhor é conosco. Nos ajude, Pai, a lembrar das Tuas promessas, nos ajude a lembrar da Tua palavra, e que possamos assim nos alegrar em cada coisa que a gente faça, em cada momento da nossa vida, em tudo, Pai, possamos assim honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa o nosso trabalho, abençoa nossos estudos, abençoa a nossa família, o nosso lar, visita aqueles que estão enfermos, os que estão doentes, que o Teu poder, que o Teu milagre, que a Tua cura seja sobre cada um deles, e seja com a vida da igreja, Senhor, que possamos voltar para a nossa verdadeira essência e possamos assim resplandecer a imagem de Cristo através da nossa vida. Nos dê um domingo na Tua presença, um retorno para nossas casas, na Tua segurança e na Tua paz, e que possamos assim viver sabendo que Deus é por nós. Em nome de Jesus, amém. Oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Pode estar se sentando.